nesta manhã de estudo eu quero convidá-los primeiramente para Romanos capítulo 2. Nós vamos tratar de um tema, é um estudo temático, não é um estudo expositivo nesse texto, mas o capítulo 2 de Romanos, versos 14 e 15, nos dá parte desse tema que queremos tratar com vocês hoje. Nós queremos falar sobre consciência e fé. Que relação há entre a consciência e a fé? Você sabe o que é consciência e sabe o que é fé. E nós também sabemos que consciência e fé não são coisas palpáveis. Nós não temos como definir tão bem a consciência, por exemplo. Mas nós gostaríamos de chegar a entender a função da consciência, ou esta função espiritual, ou esta ligação entre alma e espírito, ou este espaço onde a lei de Deus está cravada, mas que foi mudada, transtornada com a entrada do pecado. Nós queríamos que pudéssemos nesta manhã, pela graça de Deus, perceber a relação que há, a proposta de Deus, para que a nossa vida de fé seja firme, a partir de um cuidado com a nossa consciência, com aquilo que somos interiormente. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Logo depois de ler esses dois versos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ele diz aqui: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Vamos orar. Pai amado, é só o Teu Espírito que pode edificar a Tua igreja. Nós não somos capazes, mas aqui está a Tua palavra. E nós queremos confiar que o Teu Espírito vai fazer em nós algo especial, para que sejamos abençoados nesta semana, no decorrer da vida, sejamos frutíferos, sejamos fortes na fé, capazes de enfrentar este mundo, pois a Tua palavra diz que o Teu justo viverá pela fé. E nós queremos, Senhor, esta fé que nos transporta, que transporta montanhas, que nos dá vitórias. E para isso pedimos que nos ajude a perceber esta relação entre consciência e fé. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo coloca aqui questões muito importantes que devem ser entendidas no seu contexto. O apóstolo falou há pouco, no versículos anteriores, que os judeus receberam uma lei escrita. Os judeus, o povo escolhido de Deus, receberam a lei escrita. E agora ele vem dizer que os gentios não receberam a lei escrita em tábuas de pedra, mas que todo ser humano tem no seu interior a lei de Deus gravada na sua consciência. Quando se define consciência, se pensa no estado de moralidade, a moral, a ética, aquela capacidade de entender que nós temos um espaço de relação onde nós temos o direito e o dever, onde eu tenho que respeitar o direito do outro, esse estado de moralidade. E consciência é entendido como um elemento espiritual que faz esta ligação dos valores espirituais com aquilo que deve ser os valores da nossa moralidade e da nossa responsabilidade perante Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem que estamos vivendo um tempo de culto ao corpo, que as pessoas estão preocupadas com a sua aparência, preocupadas com as suas vestimentas, preocupadas com a sua parte até da alimentação, comer do bom e do melhor. Quando você vê certos programas de televisão, você podia ficar o dia inteiro ou assistindo programas de como preparar bem uma refeição, né? Todo aquele programa que vai mostrar, você fica o dia todo vendo receitas e mais receitas. E no sentido da estética, você está olhando as pessoas cada vez mais querendo transformar a sua aparência e viver nessa aparência, e viver nesta impressão que podemos dizer assim, parece culto ao corpo. E nesta manhã Deus está nos propondo, através desse texto, que a gente olhe para dentro de nós.
E não só um espelho que mostra a nossa face, mas aquilo que está dentro de nós. E se nós entendemos o valor da fé, devemos entender o valor de uma boa consciência. Porque, sem dúvida alguma, consciência e fé andam juntos. Quando nós pensamos em fé, nós não só pensamos no elemento que sentimos aqui dentro, aquela virtude de fé, aquela capacidade de crer, mas fé está aqui. Porque agora lemos que Deus colocou a lei no coração, na consciência, assim como para o judeu, Deus deu a lei escrita. E é a partir daqui que sai todo o sistema de valores que deve nortear a nossa vida. É a partir desta lei. E quando Deus cravou no coração humano as suas leis, mas o pecado veio e desnorteou tudo isso, desconfigurou tudo isso, e colocou o ser humano num caminho de incertezas, de caminho sem direção. Então agora Deus quer outra vez criar um norte para a nossa vida com a própria palavra dele. Mas isso mexe com a nossa consciência. E se nós não estamos dispostos a olhar para dentro de nós e perceber se estamos bem diante desta palavra, então não conseguimos também ter uma fé firmada. Porque um coração em conflito não consegue confiar em Deus. Um coração com mágoas, com rancores, com pecados ocultos, não consegue viver para Deus. E é aqui que está a necessidade de entrarmos diante do espelho de Deus para olhar a nossa própria alma. Para reconhecer que nós precisamos que Deus ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos perceber que diferença estamos tendo da lei e da prática, e daquilo que sentimos na realidade. O Novo Testamento retrata a consciência como testemunha de algo. E esse texto que lemos coloca a consciência como sendo uma situação de exercício mental. Ele diz aqui, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando ou defendendo. Quem de vocês que já não passou uma noite pensando, por que eu fui dizer aquilo? Olha só, eu acho que eu ofendi a pessoa. E daí, como se alguém te dissesse, sim, você ofendeu, você sabia que era errado. E você tem uma discussão interna, você tem uma argumentação interna. E a consciência pode ser tua defensora ou teu pior inimigo. Porque ela vai estar dizendo, você fez, você pecou, você sabia que não devia ter feito. Você já sabia que era pecado. Então as pessoas tentam manipular a consciência, silenciar a consciência, impedir que ela fale. Mas eu tenho certeza que você já se deparou com isso, porque isso é parte da nossa vida interior. Pensamentos acusando ou defendendo com base nestas normas que estão na consciência. E a palavra de Deus vem avivar a consciência, vem fundamentar. Então, se a nossa fé está nessa palavra, a consciência depende da palavra também. Porque sem a palavra, a consciência perde o norte, perde a direção. E nós não temos mais orientação. Eu gostaria de citar, para não ficar de forma teórica, esse tema pode ser difícil se nós só pensarmos em afirmações do que é a consciência. Mas eu queria citar 3 exemplos, onde nós vemos a voz da consciência impulsionando para uma ação. E o primeiro exemplo está em João capítulo 8, verso 7. Como nós estamos numa escola dominical, eu queria pedir que aquele que tem uma Bíblia quiser ler, João capítulo 8, verso 7, nós estamos dentro de uma história. E qual é a situação que aparece aqui em relação à consciência? João capítulo 8, verso 7. E, como insiste, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Pode ler o 9 também? Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estavam no meio. Qual era a situação aqui? A mulher foi trazida para ser apedrejada. Jesus Cristo estava escrevendo na terra.
E ele então, eles insistiram com ele, que pela lei devia ser apedrejado. E ele se levantou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixou-se outra vez e continuou escrevendo no chão. E o texto diz que cada um, movido pela sua própria consciência, dos mais velhos para os mais novos, começaram a se afastar. Ali, naquele momento, a voz da consciência foi uma lei pessoal para cada um individualmente, para pensar: se eu atirar a pedra, eu sei que eu tenho pecado. Como eu posso atirar uma pedra se eu estou lembrando do meu pecado? Naquele momento, a consciência pegou os seus pecados e trouxe todos na tela. É como aquele programa que você está diante do computador e chama uma coisa que você quer, e ele vai trazer toda a relação com aquele motor de busca que você faz e tudo que está relacionado àquele tema. Naquele momento, os seus pecados começaram a vir. E eles que estavam com as pedras nas mãos não conseguiram jogar, porque a consciência dizia: você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Como é que você vai apedrejá-lo agora? Jesus não disse mais nada. Eles foram constrangidos pela sua consciência a largarem as pedras e saírem um a um. Nós temos um segundo exemplo em que a consciência tomou a direção daquela situação. Está em capítulo 5 de Atos. Vocês conhecem a história, não estou entrando muito nas histórias. A história desta mulher, Jesus disse: se eles não te condenam, vai e não peque mais. E esta mulher, recebendo o perdão de Jesus, podia começar uma vida nova. Podia restaurar a sua consciência, a sua fé e viver para Deus. Capítulo 5, nós temos a história em Atos 5. Ananias e Safira. E o texto diz que eles chegaram perante o Pedro e os apóstolos. E eles trouxeram uma oferta. Tinham vendido uma propriedade e trouxeram dinheiro. E o Pedro olhou para ele e disse: foi por esse valor que você vendeu? E então, logo em seguida, o Pedro disse: você mentiu ao Espírito Santo. E esse homem caiu morto ali. Não foi necessário perguntar o que é mentira e o que não é mentira, porque na consciência deles havia certeza de que dizer algo que não era integral, né? Ele disse ali: vendemos por, vamos dizer, 50, tinha vendido por 100. Quando alguém fala uma coisa que não é a verdade, está mentindo, claro. É preciso discutir isso. Pedro não discute com eles. Pedro apenas diz: agora só tu, Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? E nesse momento esse homem cai morto ali. Aquele problema foi julgado de acordo com o que havia na consciência do Ananias. Não foi preciso ler a lei e dizer que pecado é mentira. Já estava na consciência dele. E ele foi condenado por isso. Nós temos um terceiro exemplo de uma pessoa que foi condenada pela sua consciência. E esse está em Mateus capítulo 27. Nós encontramos a história de um homem que ele próprio se condenou pela sua consciência. E é bem conhecida essa história. Estou citando exemplos bem conhecidos, para que não precisemos contar a própria história, para dizer do valor de uma consciência pura. Nós encontramos aqui em Mateus 27, nos versículos 1 a 5. Eu vou ler essa referência. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que foi que enforcou Judas? A sua consciência. A consciência do pecado que ele havia cometido. O que é que faz que muitas pessoas se suicidam hoje? Pode ser problema de consciência.
Pode ser crimes cometidos, pecados cometidos, que levam as pessoas ao suicídio, levam a pessoa a se autopunir. Nesses 3 exemplos, nós vemos um momento em que uma pessoa fica em confusão ou em crise de consciência, como os fariseus que largam as pedras e saem, reconhecendo pela consciência que estavam errados. Nós vemos um homem que foi julgado só pela sua consciência e morreu naquele momento ali. Nós temos um que se autopuniu pelo sentimento da consciência. Não conseguiu resistir à voz da consciência que lhe dizia: você traiu sangue inocente. Você traiu sangue inocente. Você traiu sangue inocente. Quando a consciência fala, ela pode ser uma inimiga terrível, se ela não estiver amparada pela palavra de Deus. Como alguém pode ter fé verdadeira no Senhor se tiver uma consciência contaminada pelo pecado? Então não vale a pena chegar diante deste espelho mais do que chegamos diante do espelho que contempla o nosso rosto natural. É claro que nesta manhã Deus quer nos dar esta oportunidade de a gente examinar o coração e permitir que surjam aí aquelas impressões do que não foi tratado e de que vai atrapalhar a nossa fé e que poderá causar a nossa morte ou poderá nos levar à autopunição. O pecado gera morte e o pecado leva-nos diante da lei de Deus à condenação ou ao perdão, e a escolha é sempre nossa. Se a nossa consciência, em tempo em que a gente faz essa introspecção, que a gente olha para dentro de nós, se a nossa consciência não nos revela nada, então a gente vai ter uma vida muito superficial na fé. Porque é impossível que nós, como pecadores, quando chegamos diante de Deus, não percebamos que há lugares que precisam ser tratados, que há pecados que não foram confessados, que há algo na consciência em relação ao nosso próximo ou em relação a Deus, que precisa ser tratado. Então, se num tempo em que paramos diante da palavra para pensar na fé e consciência, que relação tem, se eu posso crer no Senhor, então eu devo também deixar que o Senhor ilumine meu coração e me faça ver onde é que os meus caminhos não estão bem. Pode ser uma simples mentira, como a de Ananias. Uma simples mentira que o conduziu à morte e conduziu à morte da sua esposa também. Pode ser algo mais sério, pode ser uma acusação a alguém, como aquele caso que foi levado a Jesus da mulher. Ou pode ser alguma coisa que nós cometemos que foi tão pesado para nós, que nós não estamos conseguindo carregar. Então, nesses momentos, se nós queremos recuperar a nossa fé no Senhor, nós temos que ir lá e tratar a nossa consciência. Tratar pela palavra. Verificar pela palavra se aquilo que nós estamos fazendo não combina com esta palavra. Então, o arrependimento é o caminho certo. O exemplo do filho pródigo. Você vê a descrição clara de um homem que foi convencido pela sua consciência do mal que fez a voltar para a casa do pai. O texto diz lá que ele parou, os seus pensamentos começaram a lembrar de quem era ele, quem era seu pai, a vida que os seus empregados, não empregados do seu pai tinha, e ele estava ali alimentando porcos. E ele tomou uma decisão naquele dia: eu irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele levantou e foi. A sua consciência dizia: como você pode estar aqui nessa qualidade de vida, se teu pai tem para ti uma qualidade de vida bem superior? E muitas vezes Deus quer falar com você e comigo aqui nesse lugar onde estamos hoje. Como nós, como cristãos, podemos ter essa qualidade de vida, se o Pai tem uma qualidade de vida bem superior para nós, pela fé? O que é que eu estou fazendo com a minha vida e com os meus recursos, com o tempo que eu tenho,
Quanto tempo eu estou aplicando para que a minha consciência seja lavada? Para que o meu coração seja programado? Para que a formatação da minha vida seja firmada e a palavra de Deus me norteie nas decisões? Como eu posso, no dia em que eu preciso de Deus, ter certeza que Ele vai me atender, se eu tenho um quartinho escuro na minha vida, escondido lá, coisas que a minha consciência diz: você não quer abrir para o Senhor isso, você quer guardar isso, o Senhor não pode abençoar. E não é preciso perguntar quantos têm isso, tem essas questões, porque todos nós temos. Em algum momento ou outro, você vai se deparar com uma realidade e Deus está te dizendo: eu quero mexer com aquela situação que não foi tratada, se você quiser ter a minha bênção, ter uma fé forte e firme. Eu sei que a área da consciência tem uma vasta área de ensino. E o apóstolo Paulo fala sobre consciências boas e consciências doentias. E quando ele trata de consciência, ele diz que é possível estar doente na consciência. Doenças terríveis na consciência. Ele fala isso. Eu não vou falar de todas, mas eu quero falar de uma que é muito importante. É a consciência fraca. É a fraqueza. Se fosse para o corpo, nós diríamos a anemia. Ou outros nomes mais chiques, né, que se diz. Né? Mas assim, uma linguagem bem popular. Aquela situação em que o corpo está sofrendo muito e que pode perder a vida. Né? Mas na consciência, a fraqueza, ou a consciência fraca, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 8, verso 7. E se olhamos esse tema da consciência fraca, nós vamos entender que relação há entre esta fé e consciência, e como é que nós podemos fortalecer a nossa fé e a nossa consciência pela palavra. 1 Coríntios capítulo 8, verso 7 diz: alguém quer ler para nós, como estamos deixando algumas oportunidades para a leitura? Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. E viu que aqui ele diz a consciência fraca. Esta é uma das áreas que é preciso começar provavelmente por aqui o tratamento. Porque existe a má consciência também no sentido da consciência corrompida. O apóstolo também fala da consciência cauterizada. Mas aqui está um elemento muito prático para o dia a dia. Sabe o que é uma consciência fraca? É quando você não sabe se é certo ou é errado, e você fica na dúvida, mas faz assim mesmo. Nesse caso aqui, a fraqueza deles tinha a ver com alimentação. Eles costumavam vender no mercado alimentos consagrados aos ídolos. E algumas pessoas podiam chegar lá e comprar sem se preocupar com ídolo nenhum. Compra e leva para casa e come, o ídolo não tem nada a ver. Mas tinham outros que, se comprassem, se fizesse isso, ele iria para casa chateado, não voltaria para a igreja naquele próximo domingo, desistiria de servir a Deus porque o irmão comeu comida sacrificada a ídolos. Então, alguns tinham uma consciência forte de dizer: eu sei o que está errado, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. E outros tinham uma consciência que dizia: se ele fez, eu me escandalizo. E não vai procurar se é bíblico ou se não é. Jesus se deparou com essas fraquezas quando ele teve que tratar o problema do comer sem lavar as mãos. Não era tão sério assim. Os discípulos, caminhando, colheram alguns grãos na beira da estrada, de trigo, de centeio, de aveia, não sei o que era, e eles começaram a comer sem lavar as mãos. Os fariseus se escandalizaram. E Jesus mostrou a eles que este não era o aspecto mais importante. O cuidado do corpo, o cuidado da alma é mais importante. Então, uma consciência fraca leva também a valorizar aquilo que não tem valor e deixar de valorizar aquilo que tem valor. Quando valorizamos mais o aspecto físico, estamos valorizando fora da prioridade. A prioridade é a alma, é a parte espiritual. Essa consciência fraca é a capacidade, é a incapacidade de discernir entre puro e impuro. Quando nós encontramos os sacerdotes em Ezequiel capítulo 44,
nós encontramos os sacerdotes ali naquele texto, estariam eles restaurando tudo aquilo que tinha sido destruído pelo cativeiro. E Ezequiel diz que Deus restauraria. Então, Ezequiel capítulo 44, se alguém já consegue ler, pode ler. Nós vamos encontrar aqui no versículo, acho que não se tem verso ainda, né? Versículo 2, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Aqui está o momento em que nós vamos sair daquela consciência fraca ou incapaz de perceber o que é de Deus e o que não é, quando nós entendermos o que é santo e o que não é santo, o que é puro e o que é impuro. Você já teve assim alguma ocasião em que viu aquelas perguntas no YouTube, quando pergunta, isso é pecado? Aquilo lá é pecado? E quando essa pergunta aparece, se nós não tratarmos pela Bíblia, a nossa consciência vai enfraquecer. Porque se nós não temos possibilidade de fazer aquilo, não há problema. Mas se nós tivermos possibilidade de fazer, o que a Bíblia diz? Que tudo que fizermos sem fé é pecado. Então, nesse contexto das coisas menores, é preciso ter consciência clara do que pertence a Deus ou do que não pertence. E nós podíamos citar exemplos aqui, eu creio que vocês já tiveram muitas perguntas sobre isso, né? Nós temos o contexto da igreja mesmo, é pecado vir com essa roupa, vir com aquela roupa, é pecado fazer isso, fazer aquilo. Quando o crente não vai para a palavra de Deus descobrir se aquilo é pecado, ele deixa a sua consciência fraca. Porque nós temos que formular a nossa fé, a nossa vida com Deus dentro da sua palavra. Então, quando aqui esse sacerdote estaria restaurando o templo de Deus, lá, esse capítulo 44 de Ezequiel, é exatamente o momento que Deus traria-os para restaurar. Uma das áreas mais importantes era ensinar o povo para saber distinguir entre o puro, o impuro, o santo e o profano. E essa distinção está muito complicada hoje. Você entra nas páginas da internet e você vê crentes fazendo coisas que são estranhas demais para um crente. Colocando-se em vestes que eu diria escandalosas, de provocação sensual, e você olha e diz, mas é um cristão mesmo? Cristãos, eu tenho olhado um pouco, às vezes aparece, a gente está lá, seja YouTube, seja Facebook, seja Instagram, e você entra para ver alguma coisa, aparece lá algumas das inscrições que a gente tem, ou até não, né? Coisas que vão aparecer. E às vezes você pergunta, mas esta pessoa não é casada? A intenção de ficar mostrando o corpo dessa forma na internet, será que isso é puro? Será que isso é bom? E quando os crentes perdem o sentido do que é puro, do que é impuro, do que é bom, do que é agradável, do que não é, a sua consciência enfraquece. E como fica a sua fé? Como uma consciência fraca. Como ele pode depois dizer, eu vou viver por fé, eu vou triunfar pela fé. Quando eu tiver meus problemas, eu vou olhar para cima e o Senhor vai me ajudar. Como ele pode viver pela fé se a sua vida, na sua área de consciência, ele não trata esses problemas? Será que as pessoas pensam hoje, antes de colocar suas fotos na internet? Há outras coisas também. Quando Jesus falava com aqueles fariseus, eles achavam que o adultério, a prostituição, era só um ato sexual. E o que Jesus falou? Não é só isso. É quando o pensamento é atraído para uma imaginação, para uma fantasia. Você que já fantasiou, já pecou, já adulterou, já se prostituiu. E então aí nós vamos encontrar outra vez um campo fértil na internet para promover todo tipo de fantasias e pensamentos pecaminosos. E se o cristão não foge dessas coisas, já no começo em que elas aparecem na tela do computador, ou já no começo em que surge uma imaginação, se ele der brecha alguma, a sua consciência enfraquece. Mais tarde, o que ele vai dizer?
Toda a gente faz, todo mundo faz. Isso não é tão sério assim. A consciência já enfraqueceu. A palavra de Deus já não tem mais fundamentação para a consciência. E a fé já não é uma fé profunda. E o mundo olha para esse crente e ele diz que crê, mas olha a qualidade da vida dele. Então, esta área é uma área muito importante. Consciência e fé têm muita relação. Se eu não consigo olhar no espelho de Deus e tratar, porque o espelho não trata. É o Espírito Santo que trata se eu quiser que ele trate. O espelho só mostra onde é que estão os problemas. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, é pecado ou não é, hoje em dia muita gente cai na pornografia. Crentes também. Nós estivemos ajudando um irmão muito querido, formado em teologia, e ele nos disse, olha, eu tinha sofrido muito com esse problema. Pecado ou não? Se olhamos pelo contexto que Jesus disse, qualquer imaginação ou pensamento já se torna um ato perante Deus, não é preciso o ato físico, a pornografia é prostituição, é adultério, é tudo isso. E é uma prisão que destrói o casamento, destrói o relacionamento conjugal. É um lugar onde não se aprende nada, só se perde. E leva a consciência a enfraquecer, a se corromper e a se cauterizar, que são os estados mais extremos do mal da consciência, que nós não vamos falar hoje. Mas hoje queremos falar dessa parte da consciência fraca, porque há pessoas que perguntam, vamos citar um outro exemplo, e eu não vou dar a resposta, mas vocês deviam procurar a resposta. Masturbação é pecado? Não se fala muito sobre isso nas igrejas, né? Por que não se fala sobre esses temas? Quase não se fala, porque são temas difíceis de falar. Mas olhe pela Escritura. Porque nós vamos olhar agora para Romanos 14, 23 e vamos ver o que Deus diz. Porque a consciência fraca não é só a incapacidade de discernir entre o puro e o impuro. A consciência fraca, ela tem um outro aspecto. Quando nós não discernimos entre o puro e o impuro, justo e profano, nós vamos ter um problema de consciência. Mas aqui está um outro texto que revela uma outra área. Que consciência fraca é por falta de conhecimento da palavra. Veja só o que diz Romanos 14, 22 e 23. Aliás, 22, pode ler para nós, por favor. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus, bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo daquilo que é próprio. Veja o que ele diz: fé e consciência. Aprovação e fé. A consciência está trabalhando no nosso entendimento, no nosso pensamento, dizendo isso é certo, isso é errado. Isso você sabe que é pecado, isso não é pecado. E por vezes nós temos que examinar quando a consciência diz isso não é pecado. Leve a tua consciência perante a palavra e pergunte, isso não é pecado mesmo? Ou é a minha cultura que me colocou nessa condição e me diz que não é pecado, e a palavra diz que é? Porque às vezes nós temos situações, vamos citar um exemplo bem simples. Lá em Portugal tem um tal de arroz de cabidela. Alguém conhece arroz de cabidela? Arroz de cabidela é um prato especial de Portugal também. Não é só o bacalhau. É feito com o sangue de um galo, de uma galinha caipira. E é um prato que os portugueses ou outros estrangeiros gostam muito, porque é bem feito. E daí você pergunta, é permitido o cristão comer o sangue também dos animais? Porque tem morcilha de sangue, é muito comum lá também. Aqui também tem, não tem? Mas em Portugal é muito comum o enchido que não é um salame normal, é uma morcilha de sangue. Aqui eu acho que esse é o nome também que se dá. Chouriço, exatamente. Acho que morcilha eu trouxe lá do Rio Grande do Sul, aqui é chouriço. Não sei de onde eu trouxe esse termo, parece que não é de Portugal também. Mas, daí vem a pergunta. O cristão pode ou não pode comer? Não no caso que nós vimos antes, daquele povo lá, que Paulo disse, você que vai lá para o mercado ver alimento consagrado aos ídolos, né? E é preciso o crente tomar uma posição. Se você vai comer o arroz de cabidela ou não. Porque ele é feito com sangue. Se você não tem fundamento para comer o sangue na Bíblia, então estará pecando.
E aqui o que diz o texto que nós lemos agora? Tenha fé em ti mesmo. Não é fé em mim. Tenha uma fé firme com você daquilo que você pode e daquilo que você não pode. E é bem-aventurado quando você disser que pode e não se condenar. Porque quem vai dizer o que está certo é o que está aqui, não é a tua consciência. Então nós precisamos parar diante de assuntos grandes e assuntos pequenos e dizer: Deus, como está a minha qualidade de vida contigo? Eu estou ofendendo o Senhor em alguma prática, seja na alimentação, seja no uso da internet, seja no uso da minha vida. Eu estou ofendendo o Senhor. Sabe, o sacrifício do Velho Testamento tinha uma área que era sacrifícios pelos pecados de ignorância. Você já confessou, Senhor, pecados de ignorância? Já disse: Senhor, eu não sei se eu estou ofendendo ao Senhor, mas eu quero que o Senhor me mostre. Se alguma coisa da minha vida está te ofendendo. Às vezes a gente faz isso com o nosso amigo. A gente chega na casa dele, passa um tempo com ele, e depois a gente não sabe se a gente ofendeu em alguma coisa. A gente diz: me desculpe qualquer coisa. São os pecados de ignorância. A gente não sabe. Não sabe. A gente ignora se tenha feito alguma coisa desagradável ao nosso amigo. Se você quer andar com Deus, andar com fé, não deixe de chegar a Ele e dizer: Senhor, eu estou percebendo aqui, a minha consciência está me dizendo que eu estou em pecado. Estou em pecado mesmo? Isso é pecado mesmo? Pega as Escrituras, alinhe a tua fé, e você será feliz se depois de chegar a uma conclusão ainda não estiver errado. Por isso é melhor às vezes partilhar com outros irmãos e dizer: irmãos, qual é a visão de vocês sobre isso? Eu quero andar com o Senhor. Isso está sendo um embaraço na minha vida. Eu quero a bênção de Deus e eu estou sentindo que alguma coisa está errada comigo. Eu quero confiar no Senhor, eu não consigo confiar. Os problemas vêm e eu me abalo facilmente. Por que eu estou tão assim, fraco? Porque eu tenho uma consciência fraca. Eu não definiu bem o que Deus quer e o que Deus não quer. E então a nossa vida fraqueja na fé, na comunhão com o Senhor. Então não é só discernir entre o puro e o impuro, o santo e o profano, mas é definir o que eu faço glorifica a Deus ou não glorifica, nas coisas menores também. E uma terceira área que leva a consciência fraca é a insubmissão. Eu quero citar o exemplo daquele homem chamado Saul, 1 Samuel 15, verso 23. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. O que acontece aqui nesse momento? Não é só uma questão simples de falta de consciência do que é puro e impuro, e nem mesmo de uma coisa como o arroz de cabidela que eu citei, do sangue ou não, de comer ou não, mas muito mais sério, é quando o coração é rebelde. É quando a pessoa sabe que está pecando e continua no pecado. Às vezes a pessoa diz: Senhor, mas eu não tenho força, já tentei tantas vezes. Então ore mais, jejue mais se necessário. Compartilhe com um irmão de grande confiança. Diga: irmão, eu estou caindo sempre no mesmo erro. Porque às vezes é preciso isso. Tiago diz sobre isso: confessai vossos pecados uns aos outros para serem perdoados. Não é só o acerto entre dois que se desentenderam, mas é chegar aos presbíteros e dizer: irmão, eu estou caindo no pecado que eu não consigo vencer, ore por mim. E aqui está ele dizendo que a rebeldia de Saul, podem ler para nós, por favor, vocês têm mais facilidade que eu. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade e idolatrias. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas feito. É num momento como esse, quando a gente lê expressões fortes assim, né? Tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como para ser rei. Não estava Deus dizendo que Saul ia para o inferno, não tem nada a ver com o inferno ainda. Saul podia ser de Deus ainda, mas o ministério dele acabou ali. O pecado não tratado, a consciência contaminada, enfraquecida, não programada pela palavra de Deus, acaba com o nosso ministério naquele momento também. E muito mais quando é rebelião. Porque a rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. E rebelião, minha gente,
muito simples de ser rebelde. É só saber o que deve fazer e não fazer. É só isso. É só saber que tem algo errado e não consertar. E às vezes não é fácil consertar. Porque não envolve só a gente, envolve outros. Mas se nós não tomarmos a iniciativa de chegar ao Senhor e pedir oportunidade para refazer o caminho, consertar completamente, se nós não fizermos isso, a nossa consciência enfraquece, a nossa fé enfraquece. Nós vamos viver uma vida cristã de aparência. Nós vamos chegar ao espelho de Deus só para passar uma maquiagem, não deixar o Espírito de Deus tocar na alma, mudar o coração. Depois, quando clamamos, o Senhor não nos ouve. Depois não temos experiências mais de fé. Depois não temos mais a direção do Espírito. Depois temos uma vida cristã monótona. Depois o mundo olha e diz da igreja que a igreja não tem diferença nenhuma. Que a igreja não está viva. Porque a alma está morrendo com o pecado escondido lá. Aqui está bem claro. O Senhor está dizendo isso. Dessas 3 áreas importantíssimas para que tenhamos uma consciência firme. Porque uma consciência fraca leva a uma fé fraca. Então, coloque-se diante do Senhor. Porque quando a gente lê isso, o Espírito Santo de Deus logo vai nos levar lá naquele ponto onde o Senhor quer tratar conosco. Se nosso coração chega a Ele e diz: Senhor, já tentei, não consegui. Ele diz: eu te dou o poder para isso. A minha graça é poderosa. Eu morri por você, eu também paguei por esse pecado. Eu quero te perdoar. Eu quero te restaurar. Eu quero me mostrar forte para com você. Eu quero que você veja as minhas maravilhas. Eu não tenho dúvida alguma que Deus está dizendo isso, porque é isso que diz a Bíblia. Deus fala no coração pelo Espírito Santo, mostrando ali está uma necessidade. Agora vai lá ver se aquilo é mesmo, se é Deus que está falando com você mesmo. A palavra de Deus vai mostrar aquelas verdades que têm que ser tratadas. Porque a consciência também pode estar desprogramada. Nós estamos, às vezes, dizendo que é errado uma coisa que não é. E uma coisa que é, às vezes, não sabemos. Eu vou citar um exemplo bem simples, para que vocês entendam do que eu estou falando. Uma consciência desprogramada, porque somos pecadores, pode nos levar a erros, a exigências que não são para nós. Me lembro quando eu tinha cerca de 14 anos, uma coisa bem simples, do dia a dia, pesava na minha consciência. Eu ia muitas vezes do bairro para o centro da cidade. E eu queria muito servir a Deus. Uma coisa muito simples, eu vou citar, é quando a gente passava pela rua e via uma garrafa quebrada no chão, ou alguma coisa que pudesse ferir alguém. E eu pensava, uma criança pode pisar em cima disso. A gente sabe como é que é. Muita gente andava por essas ruas. E eu retirava e colocava no lixo. Mais uma quadra à frente, mais uma coisa, eu colocava no lixo. Depois eu fiquei pensando, ora, minha consciência está me obrigando a fazer uma coisa que não é exatamente a minha área. Não sou eu o zelador das ruas. Se é assim, cada esquina eu tinha que juntar um prego, um caco de vidro, e logo eu ia ficar pirado, porque a minha consciência me obriga a fazer, porque vai passar alguém e vai machucar seus pés ali. É só um exemplo simples para dizer, há coisas que a consciência desprogramada pela palavra de Deus vai exigir de nós, e nada tem a ver com a Bíblia. Firme a tua confiança no que Deus diz. Quando Deus diz que é pecado mesmo. Então, aquilo deve ser feito como Deus diz. E se nós, depois de sabermos que é pecado mesmo, ainda não quisermos fazer, então cabe a nós as mesmas palavras que coube a Saulo. Chegando ao final desse estudo, eu queria convidá-los a olharem para 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Aqui o apóstolo apresenta a figura do navegador. Aquele que navega nos mares deste mundo, desta vida, mas que navega com Deus. E esse texto de 1 Timóteo, alguém pode ler para nós, por favor? Observando a fé e a boa consciência, a qual alguns, tendo rejeitado, naufragaram na fé. Tem relação, fé e consciência? Quando nós falamos de fé e consciência, a relação é real, existe mesmo? Se não tratarmos da consciência, a nossa fé naufraga.
tendo fé e boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O barco aqui é como a fé. E a consciência é como os containers, o peso em cima do barco. Uma consciência carregada, um coração não perdoado, vai levar ao naufrágio. Fatalmente ao naufrágio. Você quer andar sobre as ondas? Quer seguir no meio de todas as dificuldades que o mundo traz? E ter um coração vitorioso no Senhor, que experimenta Deus agir? Cuide da consciência. Jesus disse: vigiai e orai. Está dentro da mesma área. Ali no elemento mais profundo do coração humano, nessa ligação de espírito e alma, nessa intuição espiritual, onde a lei de Deus é apresentada, está ali esse lugar onde o Senhor quer dizer o que está bem e o que não está. Quanto mais nós lemos este livro, mais a nossa consciência estará certa do que é bom, do que é puro, do que é profano e do que é santo realmente. E ele diz aqui que essas pessoas perdem a orientação espiritual, perdem o discernimento da vontade de Deus, andar errante até o final, por não querer parar diante do Senhor e dizer: ilumina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o outro podia dizer: eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar. Como o filho pródigo. Há um hino que eu lembro com muita alegria. Ele diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Sabe quando Deus diz que você deve voltar? Volte, mas volte com a palavra. Volte com fundamentação de fé. Essa é a fé que alimenta esta fé virtude. Fortaleça aqui a tua fé com uma consciência pura, boa, segundo Deus. Porque a consciência e fé têm uma relação vital. Alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E não vale a pena dizer: é culpa do irmão, é culpa do pastor, é culpa do presbítero, é culpa de quem quer que seja. Não interessa. No final, você vai se encontrar diante de Deus e da tua consciência. E você vai saber que a culpa, por não ter confessado ao Senhor, não ter avaliado as condições de vida e de fé, não foi dos outros, foi nossa. Nós tínhamos tudo no Senhor para fazer uma carreira, uma caminhada firme, e às vezes não fazemos. Ficamos cambaleando, ficamos como ébrios, bêbados, embriagados por este mundo, embriagados pelos prazeres do mundo, pela fascinação do mundo, pela beleza dos nossos espelhos e da nossa maquiagem no mundo. E perdemos de vista que Deus quer realmente que tenhamos um coração firme. Perder a orientação espiritual, perder o propósito maravilhoso de Deus. E com esta frase, eu vejo aqui em 1 Timóteo um grande desafio para nós. Que façamos isso que ele disse aqui, mantendo a fé e a boa consciência. Se nós levarmos esse princípio para casa hoje, se nesta semana nós colocarmos em ordem, e isso vai desde os nossos impostos, desde as nossas obrigações com o governo, até a nossa obrigação familiar, a nossa obrigação com os filhos, com marido e esposa, a nossa obrigação com a comunhão do Senhor e os desafios de uma vida que a gente enfrenta tantas dificuldades. Mas depois de a gente buscar ao Senhor nesta qualidade, a gente vai perceber como o Senhor vai abrir caminhos, vai se mostrar forte para conosco, vai nos ajudar a vencer cada dia. Qualquer coisa que Deus tocou o seu coração nesta manhã, deixe Ele fazer a obra, peça a Ele, me oriente, eu quero resolver, eu quero sabedoria. Não vá de qualquer maneira resolver. Busque a solução da forma como Ele acha que pode ser feita.
Porque às vezes quando falamos de consciência, as pessoas sentem alguma coisa e logo vão falar com fulano com o qual pensam que tem havido um problema, e às vezes tem mesmo. Sem primeiro orar ao Senhor, dizer: Deus, como é que eu trato isso? E às vezes fazem errado e o problema aumenta. Há coisas que não se resolvem da maneira que nós achamos. Nós precisamos resolver na presença de Deus, com a sabedoria dele. Por isso, se o teu coração te tocou em alguma área, ore e ore muito ainda, até você chegar lá no ponto onde tem que isso ser resolvido. Se envolve outras pessoas. Mas não deixe que a tua consciência leve a tua vida de fé para o abismo, para a perda de toda a embarcação, de todo o privilégio de uma vida abençoada por Deus. Um barco que afunda, se perde completamente. Não deixe a sua vida se perder diante de Deus. Deus tem obras para fazer que nos dá recompensas eternas. Que Deus nos ajude a pensar, por rejeitarem a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé tem relação com a consciência e Deus quer tratar conosco dessa forma. Que seja uma semana muito abençoada de reflexão e de entrega. Amém.